nessa questão do Proagro, que está muito claro para nós, ou muda, ou nós vamos excluir produtores. 18 mil produtores já estão fora do Proagro por causa dessas regras que fizeram. Quais são essas regras que nós queremos, portanto, acabar para voltar a ter um Proagro do jeito como ele era? Por exemplo, hoje, se você te plantar em 2 municípios, você fica penalizado, não te fazem mais Proagro. Se você está numa área de condomínio, mas a escritura da terra está lá no nome do pai, do avô, mas os netos estão lá trabalhando, cada um na sua área, enfim, fora. Se você não se pega o cadastro ambiental rural, que é outra ferramenta de ambiental, não é decreto rural, mas tem uma sobreposição aqui, o satélite não disse exatamente aonde que passa a divisa de um e de outro. Fora. Nós queremos derrubar essas coisas. O nosso PDL é justamente para tirar esses troços do caminho, voltar a fazer um Proagro novo, que leve em conta o Banco Central, que é o gestor disso, mas que leve em conta o agricultor. Eu sempre falo de seguro, sempre falo de Proagro, lembrando a FUBRA, Alex. A FUBRA foi criada 70 anos atrás para fazer seguro para os seus associados. Se o agricultor ali da Chuvisca, do Passo do Moinho, seja da onde for nos 3 estados do sul, plantar tabaco, inscrever sua lavoura, vai ter granizo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, a FUBRA não tira o cara. Vai fazer seguro de novo, porque essa é a função do seguro, ajudar quem foi atingido. Claro que ele precisa ter cumprido as regras, participar do programa, aquela coisa toda, pagar o seu prêmio, etc. e tal. E o Banco Central não está enxergando isso. O Banco Central quer tirar, quer excluir. Nós temos números da FETAG, Alex, e aí eu concluo, de que este ano, quando chegar ali em agosto, setembro, o agricultor vai lá no Banco do Brasil, no Sicredi, no Cicobi, no Banrisul, faltou um banco aqui, acho que Cressol. Vão dizer o seguinte: meu amigo, você não pode mais pegar financiamento, você já acionou o seguro por causa da seca, por causa da chuva, por causa do trigo, por causa do milho, por causa da soja. Você está fora. E daí vamos plantar como? Não tem dinheiro guardado debaixo do colchão, porque quando não se tem safra, não se paga nem as contas, muito menos uma reserva para plantar por conta. Então a reunião dessa semana foi importantíssima. A princípio, no dia 15, nós vamos estar sentados com o Banco Central, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Banco Central, junto com a FETAG e a CONTAG. E aí nós vamos começar a construir, a desenhar esse novo Proagro, que é para entrar em vigor nesse novo Plano Safra, que normalmente se anuncia em maio. Pois é, deputado, o senhor falou uma frase lá naquela audiência pública que tivemos em Rio Pardo, na Expoagro, que, olha, o Proagro do jeito que está só funciona mesmo para os bancos, e o senhor reafirma isso aí agora e realmente é mais ou menos por aí. Mas eu noto assim uma insatisfação em relação ao Proagro dos produtores de todos os portes. Eu lembro também que na Expo Direto eu fiz um material lá com meu amigo Hamilton Jardim, que é o presidente da Câmara Setorial do trigo das culturas de inverno, e ele reclamava muito do aumento das alíquotas do Proagro. Quer dizer, e aí eu lhe pergunto, né, até para o nosso ouvinte tentar entender qual é a diferença do Proagro da agricultura familiar para a agricultura comercial, se é que há diferença, deputado. A diferença, sim, Alex. Por exemplo, nós temos o Proagro, que basicamente atende os agricultores familiares do Pronaf e do Pronamp. Os produtores maiores, eles fazem um seguro com seguradoras privadas, que aí é mais caro ainda, mas eles negociam caso a caso, cada cultura tem seu valor. E quando você falou ali no começo do seu amigo Jardim, ele tem razão, porque foi uma das coisas que o Banco Central fez, que eu anteriormente não falei. Ele aumentou o valor. Por exemplo, se você for fazer um financiamento de uma lavoura, de um pareiral ali na Serra Gaúcha, que você vai querer colocar no seguro por causa do granizo, e que é importante, muitos agricultores fazem, na Serra Gaúcha os agricultores já não falam em Proagro. Por quê? Porque eles já estão no seguro.
Então, 10% em média é o valor. Qual é a questão dos italianos, dos nossos irmãos gringos da Serra? Conseguimos, no passado, garantir de que o governo paga uma parte desse seguro. Então, é uma subvenção. E, nesse caso, o pareiral é na faixa de 10%. Cada lavoura tem um percentual, uns com risco maior paga mais, com risco menor paga menos. Então, varia, a cultura de inverno é uma coisa, cada cultura você vai botar o seu pêssego no seguro, é um valor, você vai colocar soja é outro, você vai colocar as hortaliças, enfim, isso já está no papel, é uma regra. E além disso, o que o Banco Central também fez? Por exemplo, assim, você fazia um seguro lá de cultura permanente e tinha um prejuízo, você ganhava 40 mil. Tá bom? Esses 40 mil, agora, se você tiver o prejuízo, o Banco Central só te paga 9. Mas ele tem as culturas anuais. Então, o que tem as culturas anuais? É o milho, é a soja, entre outras, o trigo, que era 20 mil de indenização, baixaram para 9 também. Então, o Banco Central utilizou muitas artimanhas do Conselho Monetário Nacional para se beneficiar, para baixar o valor de garantia de prêmio, e com isso ele ficou, digamos assim, numa situação muito mais confortável. Não tenho mais dinheiro, eu só posso indenizar isso, porque eu vou pagar um pouquinho para todo mundo, porque senão não tem dinheiro para todos. Aí vem aquelas velhas situações, por exemplo, a calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul fechou o aeroporto Salgado Filho por meio ano. Quem é que pagou 415 milhões para Fraport recuperar o prejuízo? Foi o governo. E o governo, então, tem que também olhar para os agricultores e colocar mais dinheiro no Proagro, via o Banco Central, para indenizar os agricultores que o próprio banco tem contrato e, portanto, nós precisamos avançar nesse processo. Se tem dinheiro para o avião, tem que ter para o agricultor também. Se não sai o Proagro, não sai o financiamento, né? Porque são coisas que estão interligadas, né? Estão, digamos assim, casadas, bem lembrado. Até porque eu te pergunto, Alex, quem é que vai se arriscar a fazer uma lavoura de 10, de 20, de 30 ou 50 hectares, comprando a semente boa, um bom pacote tecnológico, botando tudo isso na terra sem nenhuma garantia. Mas é obrigado, deputado? Seguro. Quase impossível. E é obrigado, por lei? Quando tu contrai Pronamp, é obrigado, tem que fazer, né? Claro. Tá, e aí a gente entra... Se não tem Proagro, termina o Pronaf e termina o agricultor familiar. Vai ter 50 mil famílias pela conta da FETAG que não vão ter Proagro, não vão ter acesso ao financiamento e não vão poder plantar, porque eles não têm recurso próprio para isso. É essa que é a questão. A gente fala em programa, quando a gente está falando em programa, a gente está falando em financiamento. Uma dúvida que eu tenho, eu peguei os números lá da FETAG, deputado, os contratos que baixaram de Pronaf de 22 para cá. 22 eram 164 mil, 23 155 mil e 24 130 mil. Isso é da agricultura familiar, né? Perfeito. E aí eu vou te dizer mais uma, Alex. Os números que a FETAG tem são os números que estão colocados dentro do sistema financeiro. Mas e quantos agricultores vão lá na sua cooperativa, vão lá na sua cerealista e fazem financiamento direto? Isto nem aparece. E esses números que estão ali, que a FETAG repassou, são os, digamos assim, os dados oficiais. Mas além disso, nós temos outras situações. Pois é. Aí tem outra questão dos penduricalhos, que também o senhor vem batendo nisso aí, volta e meia vem esse assunto, que é a hora que o produtor vai lá no banco, e aí para facilitar as coisas, tu tinha que comprar um seguro daqui, uma coisinha de lá. Continua a mesma prática, né, Chu? É a venda casada, inclusive nós apresentamos um projeto que isto é para não acontecer mais, está lá tramitando também. Não todo mundo, claro, não são todos os bancos que fazem isso, muito pelo contrário, mas nós temos quem faz. E aí aquela velha situação, tá bem, o agricultor está ali precisando fazer um contrato para receber o financiamento. Aí vem aquele negócio, bom, você tem que fazer um seguro de vida, mas não sei o que, mas aquilo. Nós queremos fazer com que se tenha uma certa independência desses penduricalhos e dessas
exigências que estão postas. Apresentamos esse projeto, inclusive foi muito bem recebido, e inclusive recebi manifestações de muitos lugares, o pessoal dizendo que acontece a mesma coisa lá no Nordeste, no Norte, em São Paulo, em outros estados, e que eu estou esperançoso que esse ano a gente consiga também produzir um pouco mais lá na Câmara, porque é um ano que não tem eleição para prefeito, nem para presidente da República, e que talvez os projetos caminhem com um pouco mais de velocidade. Chu, para a gente concluir, tu tens otimismo em relação a essa negociação que está sendo feita aí para a rolagem desse endividamento? Nós temos aí o governo do estado, entidades também. Essa semana deveremos ter uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há otimismo da tua parte? Não, otimismo não. Eu acho que nós temos um prejuízo muito grande com relação a esse assunto, que nós estamos com essa temática concentrada praticamente só no estado do Rio Grande do Sul, Alex. Se nós tivéssemos os mesmos problemas de contas em aberto, renegociação de dívidas em outros estados, até porque algo parecido, inclusive já foi feito uma vez um perdão das dívidas dos agricultores no Nordeste, porque ficaram 5 anos sem chuva, mas aí não foi um estado do Nordeste, foi o Nordeste. E aqui, se fosse a região Sul, era uma outra realidade. Só um estado como o nosso, nós vamos ter os deputados gaúchos e os senadores a favor disso, mas daqui a pouco vai nos faltar voto, vai nos faltar gente para nos ajudar nos outros estados, que felizmente colheram muito bem, obrigado. Se fala mais uma vez num recorde de safra no Brasil, o que é muito bom para o Brasil, mas nós gaúchos aqui ficamos para trás. E esse que é muitas vezes o diferencial. Como diz aquele ditado, quanto mais foice, mais roçada. E nesse caso aí da securitização, eu acho que vão nos faltar as foices de gente que possa nos ajudar em outros estados para fazer coro e ter os votos necessários para votar esse projeto. Eu também sou bem cético em relação à securitização. Eu acredito mais que vá vingar essa segunda proposta aí, que prevê o remanejamento de parte do Fundo Social da Petrobras e também do pré-sal para esse fim. Isso aí tem a orientação do próprio Tribunal de Contas. Eu também acredito que vai funcionar mais isso aí. Mas esperemos por dias melhores e essa semana deveremos ter mais novidades. E qualquer novidade, deputado Chu, em relação à questão do Proagro, passa para nós, é que a gente quer fazer essa ponte aí com os produtores. Se o senhor não puder, pede para minha amiga Tuca passar, que a gente se ajeita aqui e vamos tentar divulgar o máximo que a gente puder isso aí. Tá bem? Obrigado pela oportunidade, bom sábado, bom final de semana para todo o pessoal aí. Não vamos perder as esperanças e vamos começar a puxar os casaquinhos, que aqui está bem friozinho em Santa Cruz. Ah, tá em Santa Cruz, por isso que eu vi que realmente tem uns passarinhos cantando aí no fundo, já anunciando o inverno e o frio. Um abraço, amigo. Agradecido, obrigado.